Os 7 selos quebrados por Cristo mostram quando tudo aconteceu e onde. É isso mesmo. O tema desse vídeo, os 7 selos quebrados por Cristo mostram onde tudo aconteceu. Mas que infelizmente para os futuristas já se fazem quase 2000 anos, eles estão aí anunciando que ainda acontecerá essas coisas. Fazer o quê, né? Cada um acredita naquilo que bem quiser. Cada um. Ainda bem que Deus ele é democrático. Ainda bem que Deus não depende do entendimento de nós, seres mortais, seres carnais imprestáveis praticamente, né? Ainda bem que Deus não depende da nossa opinião para fazer a sua obra, para fazer os seus feitos. Então abra sua Bíblia, vamos ler Daniel capítulo 12, versículo 7 ao 9. Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, dos judeus, estas coisas todas se cumprirão. Quando é que o poder do povo santo foi destruído? No ano 70? Então aqui essa profecia se direcionava ao juízo do ano 70. 8. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Versículo 9. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, até o final dos tempos, aquelas palavras que Cristo havia falado a Daniel, através de uma profecia, iria durar até o tempo do fim, até quando ele, Cristo, voltasse para julgar quem deveria ser julgado, que era a nação de Israel, os israelitas. Abrindo em Apocalipse capítulo 6, versículo do 1 ao 17, nós temos 6 selos, e o 7º selo está em outro capítulo. Vamos ler selo a selo e ver o que aconteceu quando o Cordeiro quebrou os selos. Veja aqui, capítulo 6 de Apocalipse, no subtítulo: O Cordeiro quebra os selos. O primeiro selo: vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse som de trovão: venham. Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Segundo selo: quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Não foi canhão, não foi bomba atômica, foi espada, porque foi no tempo entre o ano 69 e a metade do ano 70, que foi no grande dia do Senhor, Apocalipse 1:10. E o dia do Senhor durou um tempo, metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Terceiro selo: quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. 6. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Isso o que significou? Foi a fome, foi a sede que aqueles que estavam encurralados, estavam cercados dentro de Jerusalém, passaram. No lugar de água eles beberam sangue. As mães mataram os seus próprios recém-nascidos. Os pais esconderam carne de seus próprios filhos para que outros da sua família não comessem. Tudo isso aconteceu durante o cerco, que durou 390 dias.
que durou 13 meses, começando no mês de julho de 69, indo até agosto do ano 70. E isso está numa profecia lá em Ezequiel, que fala sobre isso. Então aqui essa balança significava que foi fome, que foi aflição, tribulação para aqueles que não tinham condições de comprar e não tinham o que comprar, na verdade, porque nem entrava nada para dentro de Jerusalém e muito menos saía. Quarto selo. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o estava seguindo, o Hades, o Sheol, a sepultura. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio de animais selvagens da terra. Dentro de Jerusalém, a arma principal dos soldados romanos, das águias, foram as espadas. O quinto selo. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. Então veja, como pode ainda ocorrer o juízo de Deus, como pode ainda ocorrer o final dos tempos, se aqui estavam os profetas que haviam sido mortos pelos religiosos, por aqueles que não aceitavam, os profetas anunciaram a vinda do justo. Aqui estavam, de uma forma metafórica, figurativa e espiritual, estavam as almas dos discípulos que haviam sido mortos. Aqui estava Pedro clamando, tinha sido crucificado de cabeça para baixo. Aqui estava Paulo clamando por vingança, porque ele tinha sido decapitado na sua natureza carnal. Aqui estavam aqueles, Tiago, André, aqueles que tinham sido martirizados, porque dos discípulos só apenas João escapou ileso. O resto foi tudo martirizado. Estavam clamando por justiça. E aqui o cordeiro diz: calma, o cara pálida, calma que ainda tem mais uns irmãozinhos seus que irão passar pelas mesmas coisas que vocês passaram. Já se fazem quase 2000 anos. Será que essas pessoas, que essas almas, esses espíritos, será que eles ainda estão clamando por justiça, por vingança? Acorda, tu que dorme. Isso daqui foi no juízo do ano 70. Quando Jesus mesmo disse em Lucas 11 e Mateus 23, lá no final, que Deus iria mandar profetas, sábios, escribas, e a uns matariam e outros crucificariam. E que aquela geração seria responsabilizada pela morte, desde Abel até Zacarias. Depois você leia Lucas 11 no finalzinho. Então o juízo de Deus foi bravo contra aquele povo. O sexto selo. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. 13. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por vento. As estrelas representavam as 12 tribos de Israel. A lua de sangue representava os judeus que estavam lavados de sangue pelas espadas dos soldados romanos. E o céu recolheu como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, de todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir?
Então aqui no sexto selo estava falando que havia chegado o dia do juízo de Deus. Havia chegado a hora de Deus, do Cordeiro, de Cristo, cobrar as contas da nação de Israel. E sobre esses reis ricos se esconderem em cavernas, Jesus já tinha avisado, já tinha alertado. Jesus de Nazaré já tinha alertado que iria acontecer isso. Olha que interessante que está em Lucas, capítulo 23, versículo do 26 ao 31. Quando estavam carregando Jesus ali com a cruz nas costas, eles pegaram um homem para ajudar, para auxiliar a transportar aquela cruz que estava muito pesada. Em Lucas 23, 26, e enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Claro, era eles que iriam pagar conta. O sangue iria ser cobrado deles, dos filhos, daquelas pessoas, porque isso é no ano 33. E quando foi lá no ano 69, Jerusalém foi cercada. Então, quase 37 anos depois, Jesus aqui estava alertando: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos. Olha o versículo 9. Porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Claro, porque dentro de Jerusalém elas iriam comer os seus próprios recém-nascidos. Assim está em Deuteronômio 28, 53 diante, está em Lamentações capítulo 4, versículo 10. Olha aqui: nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Que dias que Jesus estava falando? Quando acontece o dia do Senhor, quando chegasse o juízo de Deus. Então aqui há 36, 37 anos, ele já estava alertando o povo. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Por quê? Porque o sofrimento dentro de Jerusalém era algo insuportável, a grande tribulação. Joel disse, Daniel disse que nunca houve igual o que aconteceu lá no ano 69 e ano 70. E nem jamais aconteceria. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Então, das cavernas, você viu lendo aqui, ó, voltando, Apocalipse 6,15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondam da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Você acha que precisa falar mais alguma coisa? Que esse juízo aqui aconteceu lá no ano 69 ao ano 70? Mas quando é que você vai entender isso? Quando você entender Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Quando você entender que aquele dia do Senhor que João fala, eu estava na ilha de Patmos, no versículo 9, eu estava na ilha de Patmos, no versículo 10, era o dia do Senhor, fui arrebatado no dia do Senhor. O dia do Senhor significou o juízo de Deus. E no decorrer, aí foram quebrados 7 selos. E nos 7 selos, em cada selo foi falado, estava sendo descrito as coisas que estavam acontecendo em Jerusalém, a ponto das pessoas procurar, pedir a morte, a ponto das pessoas querer a morte, e a morte fugia deles. Eu acho que está aqui, quer ver? Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Foi naquele dia, no dia do juízo, porque isso também está em Lamentações capítulo 4, versículo 9. Veja, foi falado na profecia: mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto,
dos campos. Então, dentro do juízo, no ano 70, ali do ano 69 ao ano 70, as pessoas que se escondiam em cavernas, as pessoas queriam a morte, mas a morte fugia deles. Nem a morte queria, porque a morte é uma autorização de Deus. A morte está subjugada às ordens de Deus. A morte só chega a uma pessoa quando Deus, que é o Espírito, ela permite. Chegou a hora, já deu para esse camarada, para essa mulher, já deu. Então, como foi triste o que aconteceu durante esses 6 selos. Tudo isso direcionado para o juízo do ano 70. E o 7º selo, que está em Apocalipse capítulo 8, versículo do 1 ao 5. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Ou seja, a partir de lido, de resolvido, de acontecido o 7º selo, aí começaram a ser tocadas as trombetas. Porque afinal de contas, em Sofonias capítulo 1, do versículo 14 em diante, fala que no dia do Senhor seriam tocadas trombetas. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia, dia de tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e dessas trevas, 16. Dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas, Jerusalém. Meu irmão, não tem segredo. O dia do Senhor, Apocalipse 1:10, foi o juízo de Deus. E quando chegou o juízo de Deus, houve a quebra dos 7 selos, houve o toque de 7, houve os 2 ais, houve os flagelos. Não adianta, você pode correr, você pode pular, saltitar, pode fazer o que for. Mas o grande dia do Senhor chegou lá em Jerusalém. Porque a promessa foi toque de trombeta e guerra contra as torres altas, as cidades fortificadas. Jerusalém. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do seu incenso. Claro, Jerusalém foi queimada. O templo que havia em Jerusalém foi destruído pelo fogo, com as orações dos santos. 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Aí começa as 7 trombetas. Mas onde foi falado essa profecia de trovões, de relâmpagos, de altar, de fogo? Aonde? Claro, Isaías capítulo 29, versículo do 1 ao 6. Veja, Jerusalém e seus inimigos, ai de Ariel, cidade onde Davi acampou. Ariel significa Jerusalém. Acrescentem ano a ano e deixem as festas completem seu ciclo. Deixa eu ler isso aqui no texto da Bíblia Viva 2002, que vai ficar bem mais claro. Olha aqui. Pobre de Jerusalém, a cidade onde viveu Davi, ano após ano seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas. Mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa seu nome Ariel, um altar coberto de fogo e sangue. Versículo 3, eu mesmo serei seu inimigo, Deus falando. Cercarei Jerusalém, vou levantar fortes à sua volta para destruir você. 4, quando você tiver sido derrubada e misturada com a poeira, a sua voz se fará ouvir como a de um fantasma saindo da terra em que você foi sepultado. De repente, porém, os seus inimigos vão desaparecer como pó soprado pelo vento. Eles são muitos, mas vão sumir como palha carregada pela ventania num instante. 6. Porque eu, o Senhor do Universo, cairei em cima deles com trovões, terremotos, furacões, chuva forte e fogo.
Todos os povos que vão atacar Jerusalém sumirão de repente, como um sonho acaba. Então, voltando no texto da Nova Almeida atualizada, e nós vamos lá para Apocalipse agora, onde fala no finalzinho lá, como que está aqui no finalzinho? Apocalipse 8, versículos 5, 4 e 5, olha aqui. 7º selo. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então isso foi para cumprir o quê? Isaías capítulo 29, do versículo 1 ao 6. As profecias de Isaías. Então, os 7 selos, ele deixa claro, selo por selo, as coisas que estavam acontecendo, a logística dos acontecimentos dentro de Jerusalém. Isso só nos 7 selos. Aí depois você, em cada trombeta tocada também aconteceu. Em cada flagelo, nos 2 ais. Tudo isso nós entendemos graças a Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Tudo isso nós entendemos graças a Deus estar nos dando entendimento da volta de Cristo, quando ele voltou e como voz de trombeta ele falou ao ouvido de João. João, escreve tudo que você está vendo e envia 7 igrejas. Porque lá no versículo 19, ele ainda disse, João, escreve o que você vê, o que você viu, o que você vê, o que ainda vai acontecer. Porque todo o dia do Senhor durou 3 anos e meio, não foi um dia, 2 dias. O dia do Senhor é uma referência a um período. E o período dos dias do Senhor foi 1260 dias, 42 meses, metade de um tempo, metade de uma semana, que foram 3 anos e meio. Os 7 selos quebrados por Cristo mostram onde tudo aconteceu. Foi o tema desse vídeo e eu estarei encerrando agora e peço a sua contribuição, a sua colaboração para que esse canal venha a crescer cada dia mais, para que mais pessoas venham ouvir palavras do Apocalipse, que até esses dias atrás era um livro selado, era um livro que ninguém tinha conhecimento, a não ser com achismos, sem nenhuma base, sem nenhuma referência das profecias, nada. Mas graças, não sei porquê, o Deus que nós cremos, que é o Deus do Evangelho Eterno, que é o Deus Espírito, a cada dia mais ele vem nos dando esse entendimento. Então, humildemente eu peço que você venha se inscrever, venha compartilhar, venha aqui dar o like, faça isso em todos os aplicativos nossos, que é para eles ver que tem relevância e mandar esse tipo de vídeo para mais pessoas, para outras pessoas também começar a ter um entendimento diferente do pregado pela religião, tá bem? Tá bom? Tranquilo? Então vou deixar com você, um beijo aí no seu coração, um abraço, um aperto de mão e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir, tá bom? Fui, tchau!